Bom dia, pessoal. Então, essa semana nós vamos começar com conteúdo novo, tá? Equações do segundo grau. E para vocês entenderem o porquê que a professora começou com geometria, com as áreas, com a área e perímetro de quadrados e retângulos, é porque através dessas figuras nós podemos encontrar equações de segundo grau. Por isso que a professora primeiro introduziu o conteúdo de geometria, que é aquela matemática básica, onde a gente trabalha com as fórmulas, né? De base vezes altura, e também para colocarmos algumas, na última aula a professora colocou algumas letrinhas junto nas atividades mais simples, né? Que era um conteúdo que vocês deveriam ter trabalhado lá no 8º ano. Então, para ficar mais fácil a introdução à equação de segundo grau, o que nós vamos fazer? Nós revisamos o conteúdo de área e perímetro, né, de quadrados e retângulos, daí depois a professora inseriu algumas variáveis, algumas letrinhas, junto no comprimento ali da base e da altura, que foi as atividades que a professora mandou a correção, né? Mandou o gabarito para vocês e mandou o vídeo gravado da correção dessas atividades na semana passada. E hoje a gente vai introduzir aquilo que nós aprendemos da geometria com variáveis, com as letrinhas, nós vamos aprender como se forma uma equação de segundo grau e o porquê que ela é uma equação de segundo grau, tá? Mas antes eu queria só dar um recadinho para vocês. Pessoal, hoje a professora vai compartilhar com vocês lá no grupo, né, do Whats, o conteúdo, as atividades desta semana, porque vai ser só atividades para uma semana, porque a partir de segunda-feira nós vamos ter a nossa recuperação para os alunos que não têm a média suficiente, tá? Então, por isso que não estranhe, porque eu vou postar somente 3 atividades para vocês fazerem, tá? Daí, então, nossas atividades dessa semana, que seria o nosso horário de aula normal, segunda, terça e quarta, ok? Aí, na outra semana, quem está, como o professor Paulo falou, com as notas todas em dia, atividades em dia, médios em dia, vai ficar aí 15 dias de férias para descanso, tá? Então, a professora vai compartilhar agora. E lembrando outra coisa, quando eu posto no Classroom, eu posto por dia. Não é que nem no grupo do WhatsApp, vocês recebem tudo numa vez só. Quem acessa o Classroom, para conseguir postar as atividades por dia, tem que entrar todo dia lá para postar a atividade, tá? Porque lá é diferente, eu não consigo postar tudo numa vez só. Eu tenho que postar o que a gente viu hoje na segunda, o que vocês têm para fazer amanhã vai ter que ser amanhã, e o que vocês têm para fazer na quarta tem que ser na quarta, certo? Visualizando aí, pessoal, vocês podem me dar um ok se estão visualizando, só que tem que ligar o microfone porque a prof não está vendo Tá sim, o tá tudo chat. ok. Então, beleza. Então, equações de segundo grau. Essas equações, às vezes, elas aparecem em exercícios onde nós temos uma variável, né, representando os lados da figura geométrica, tá? Então, aqui no exemplo 1, para nós começarmos e vocês entenderem o porquê que através da geometria pode surgir uma equação de segundo grau. Isso aqui são exemplos, gente, que vocês podem aplicar até no dia a dia de vocês, tá? Porque quando a gente procura atividades na internet ou em livros, às vezes vai aparecer essas incógnitas ou variáveis aqui junto com o número. E nós precisamos descobrir o valor desse x aqui. Para quê? Para a gente saber qual que é o perímetro, porque aqui quer saber qual que é o perímetro do retângulo. Mas para nós descobrirmos o perímetro desse retângulo, nós precisamos achar qual que é o valor de cada lado desse retângulo, certo? Da base vezes a altura. Então, aqui no exemplo 1 nós temos
O retângulo da figura abaixo tem 140 centímetros de área. Então, ele está nos dando 140 centímetros de área, certo? Nessas condições, qual é o perímetro do retângulo? Ele quer saber qual que é o perímetro. Vocês lembram o que é o conceito de perímetro? Então, perímetro é a soma de todos os lados. Então, para eu saber quanto que mede o contorno desta figura, eu preciso saber quanto que vai medir este lado, este lado, este lado e este lado. Mas, embora num retângulo eu tenha sempre dois lados iguais e dois lados iguais, se eu descobrir o lado esse lado aqui, automaticamente eu vou já saber que o valor que eu descobri aqui em cima vai ser aqui de baixo, né? Porque tem o mesmo tamanho. E o valor que eu descobri aqui no x mais 2, automaticamente vai ser o valor que está aqui desse outro lado, certo? Então, eu preciso descobrir o valor de x, para que eu saiba qual que é o valor de cada lado, para daí eu poder descobrir o perímetro, né? E essa aplicação vocês podem fazer na casa de vocês. Um dia que o pai for fazer alguma reforma na casa, que precise saber o valor da área, ou que ele precise saber o perímetro, vocês já sabem que vocês aprenderam o que é área e o que é perímetro, né? Então, eu vou repetir, o perímetro é só o contorno da figura geométrica. E já a área não, a área é o espaço que nós ocupamos. Então, se vocês forem calcular a área da casa de vocês, vocês vão ter que fazer o quê? Medir o contorno da casa. Agora, para vocês saberem a área, vocês vão ter que multiplicar a base vezes a altura, né? No caso, se a casa for quadrada, lado vezes lado. Se a casa for um retângulo, base vezes a altura. Vocês apenas vão medir dois lados e multiplicar eles. Mas o perímetro, que é o contorno da casa, vocês vão apenas somar cada lado da casa. Lembrando que a área eu sempre vou tratar em centímetros quadrados, certo? Agora, perímetro é só centímetro, não vai esse doisinho aqui em cima, não vai índice 2, tá? Porque é só o contorno. Mas vamos ao que interessa agora. Então, eu tenho um retângulo que a área dele mede 140 centímetros quadrados e nós precisamos fazer a multiplicação desses lados para saber quanto que vale a altura e quanto que vale a minha base. Então, relembrando que para descobrir a área do retângulo, eu tenho esta fórmula aqui, ó. Eu vou deixar em negrito e vou sublinhar. A área é igual a base vezes a altura. O que é a base e a altura, certo? Então, na minha base, eu tenho x mais 6, ó. X mais 6. Vou tentar sublinhar aqui. Ai, tomara que dê. X mais 6. X mais 6 é a minha base, ó. Vamos deixar tudo em verde. E x mais 2 é a minha altura. Então, aqui eu tenho base e eu tenho altura. Só que nós temos um probleminha. Essa minha base tem uma variável. E quando ela tem variável, é porque eu preciso descobrir o valor dessa variável. Lembra o que é variável? Que são as letras? E elas são chamadas de variáveis justamente por isso. Ou incógnitas, porque nós não sabemos o valor dela. Então, o que acontece? Eu vou colocar dentro da minha fórmula do jeito que está aqui. Porque aí nós vamos reduzir esta fórmula para se formar uma equação de segundo grau, certo? Então, o que acontece aqui? Qual que é o valor da minha base? X mais 6. Então, aqui, ó, até eu vou colocar aqui só o AR, que é de área, para vocês verem que eu só estou substituindo valores, tá? Porque as fórmulas de geometria são só substituir valores, não tem nada demais. Então, o primeiro passo, o que vai acontecer? O primeiro passo, eu vou pegar esse x mais 6 e colocar no lugar do b aqui, ó. Estão vendo? Vou até deixar o b em verde, ó, x mais 6.
O meu x mais 2, eu vou deixar na altura. Vou deixar aqui em rosinha. E o meu x mais 2 vai ser a minha altura. Estou separando por cor para vocês identificar o que está sendo substituído. Então, a minha base é x mais 6, vezes a minha altura, que é x mais 2, certo? Ótimo. Fiz isso, beleza. Agora, o que vai acontecer? Eu vou tirar esse amarelo daqui. O que vai acontecer? Agora, eu vou fazer aquela multiplicação de chuveirinho, tá? Aquela de forma distributiva. O que é forma distributiva? É quando eu pego esse x aqui e multiplico por tudo que está aqui dentro desse parênteses, tá? Então, primeiro eu vou trabalhar com x. Então, vai ser x vezes x, x ao quadrado. Agora aqui, de novo x. Primeiro é o x, e aí eu vou multiplicar com todos os membros desse lado, com esse x mais 2. Então, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 2, 2x. Tá aqui, ó, 2x. Agora, eu vou pegar o número 6. E agora, é com 6 que eu vou multiplicar por todos os membros desse lado. Então, 6 vezes x, 6x. E 6 vezes 2, 12. Tudo isso vai ser igual a quanto? A 140, porque ele diz que a minha área total é 140, certo? Então, ele já está me dando o valor da área. Eu sei que é 140, mas eu preciso descobrir quais valores? Os valores de x da base e o valor de x da altura, tá? Muito bem. Agora, vocês viram que se formou quase uma equação de segundo grau? Por que eu disse quase? Porque ela vai ser uma equação de segundo grau quando o a for, que é o meu x aqui, o meu termo a for elevado ao quadrado, o meu termo b vai ser sempre um número com um x, e o termo c vai ser um termo independente, vai ser uma letra, um número independente. Esse número não depende de ninguém. Já o meu termo a e o meu termo b, eles dependem de uma letrinha. Mas não terminou nosso cálculo ainda. Agora eu preciso unir tudo que for igual. O que eu tenho igual aqui, ó? Eu tenho 2x mais 6x. Então, aqui eu vou deixar de amarelo. Então, eu vou repetir x elevado ao quadrado. Vamos achar o 2 aqui. Cadê meu 2? Aqui. X ao quadrado. Então, vendo que eu tenho um sinal de mais aqui na frente do 2 e um sinal de mais na frente do 6, então quer dizer que são dois números positivos. Eu vou somar, porque sempre que o sinal estiver na frente do número, pertence àquele número. Então, se tem um mais na frente do 2, esse mais é do 2. Se tem um mais na frente do 6, esse mais é do 6. Então, se eu tenho 2 mais 6, vai ficar igual a mais 8x. Da onde que é esse 8x, prof? É porque eu uni o que é igual, certo? Agora aqui, ó, mais 12. Mais 12 eu só vou repetir, por quê? Porque não tem nenhum número sozinho. Se tivesse, por exemplo, outro número sozinho, daí tudo bem, né? Igual a 140, certo? Mas agora, o que eu vou fazer? A próxima etapa é, ó, para ser uma equação de segundo grau, aqui está quase uma equação de segundo grau agora, porque eu tenho 3 termos. Eu tenho o termo A, o termo B e o termo C. Mas a equação de segundo grau, ela precisa ser igual a zero. Então, esse 140 precisa sair daqui. Mas agora, o próximo passo vai ser repetir esse x ao quadrado, mais o 8x, que eu vou repetir, porque não tem mais nada com x. Esse mais 12 aqui, ó, vai passar pro... esse mais 12 vai ficar mais 12, e esse 140 vai passar para o lado de cada igualdade. Estão vendo que aqui tem um sinal de igual?
Então, ó, aqui é o sinal de igual, certo? Lembram que quando um número passa do sinal da igualdade, ele se torna negativo, se ele for positivo? Então, esse 140 é mais. Quando ele passa para o lado de cá do 12, ele vai se tornar menos. Tudo isso igual a zero. Agora, nós precisamos trabalhar com o termo C. Vamos repetir tudo de novo. Eu estou fazendo bem por partes, tá, pessoal? Para vocês entenderem o que nós estamos fazendo. Agora, eu estou repetindo os termos. Mas aqui, ó, eu tenho 12 menos 140. Então, quer dizer o quê? Que eu preciso fazer o cálculo desse menos 12, menos 140. Desculpa, mais 12, menos 140. E vai ficar menos 128. Então, esse mais não pertence mais para cá. Ó, eu vou fazer esse cálculo aqui, ó. Tá? Ó, aqui eu só... Viram que eu repeti aqui, ó? Quando eu não preciso mexer no número, eu só vou repetindo. Então, mais 12 menos 140 vai ficar menos 128. Tudo isso igual a zero. Pronto. Se formou uma equação de segundo grau. Agora, o que é uma equação de segundo grau? Denomina-se, lá na pesquisa que vocês fizeram na semana passada, tinha uma questão, o que diferencia a equação de primeiro grau e o que diferencia a equação de segundo grau? A de primeiro grau, esse x aqui, ó, ele não tem elevado ao quadrado, certo? O que diferencia uma equação da outra é o valor de x. Então, denomina-se equação do segundo grau na incógnita x, toda a equação de forma... Eu vou colocar até mais aqui embaixo para... Ó, ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Então, define-se equação de segundo grau como? Sempre que o meu termo a for x elevado ao quadrado, porque eu estou multiplicando x duas vezes. Então, se eu tenho o número 2 como índice, então quer dizer que ele vai ser ao quadrado. Então, por isso que é uma equação de segundo grau, porque o maior valor de x vai ser 2. Por isso que a equação de primeiro grau não tem o número 2. Ela é sem número, é ax mais bx. Porque o maior valor de x é o 1 na equação de primeiro grau. Então, o valor de x, o valor do número que vai aqui em cima, ele define se é uma equação de segundo, de terceiro ou de quarto grau. Por exemplo, se esse x aqui fosse o número 3, não fosse 2, seria uma equação de terceiro grau. Mas, então, o que define uma equação de segundo grau é o valor, o maior valor de x, que nesse caso aqui tem o índice 2. E outra coisa que define uma equação de segundo grau é que ela tem o termo a, tem o termo b, tem o termo c. É isso que define também a equação de segundo grau. Ela tem 3 termos. O termo a sempre vai ser x ao quadrado. O meu termo b, só o x sozinho. E o meu termo c vai ser o meu número independente, certo? E eles precisam, o meu termo a precisa ser diferente de zero. Então, se eu tiver 0x ao quadrado, não vai ser uma equação de segundo grau, porque o zero vai anular essa equação, certo? Então, nós aqui encontramos uma equação de segundo grau. Por quê? Porque ela tem 3 termos, termo A, termo B e termo C, porque o maior valor de x aqui é o 2, que é a principal definição da equação de segundo grau, certo? Mas nós não terminamos ainda o nosso cálculo. Lembra que nós precisamos descobrir o perímetro do retângulo? Então, aqui nós vamos fazer. O que acontece aqui? Agora que eu sei que aqui se formou uma equação de segundo grau e que eu tenho 3 termos, termo A, termo B, termo C, nós precisamos colocar esses números que eu achei
dentro da famosa fórmula de Bhaskara, que é o que nós vamos trabalhar nas equações do segundo grau, certo? Mas não se apavorem, porque a prof vai trabalhar separadamente. Aqui eu vou resolver para vocês tudo junto, o delta e o Bhaskara, somente para vocês, só para nós acharmos o valor de x e mostrar que é possível, através da equação de segundo grau, achar o perímetro de qualquer figura geométrica, certo? Então, vamos lá. Então, nós temos x ao quadrado mais 8x menos 128 igual a zero. Aqui é uma equação de segundo grau, certo? Para nós colocarmos esses termos dentro da minha fórmula de Bhaskara, que é essa aqui, ó, essa aqui é a fórmula de Bhaskara, que vocês vão trabalhar, tá? Essa outra parte aqui a prof vai substituir valores dentro desta fórmula aqui, tá? Então, quando eu pedir para vocês separarem os termos, termo A, termo B e termo C, o meu termo A sempre vai ser o valor de x, e quando não aparece número nenhum, o valor dele vai ser 1. E esse termo, o termo A, jamais pode ser zero. O meu termo B, ele vai ser sempre acompanhado só de x. Não tem x ao quadrado aqui, só x, tá? Qualquer número com o x junto. Então, qual que é o meu número que está acompanhado só com o x? É o 8. Então, o valor do meu termo B vai ser igual a 8. E o carinho independente, que não depende de letra nenhuma, é o termo independente. É o C. E o C só vai ser o número que aparece no lugar do C e o sinalzinho que tiver na frente dele. Então, o meu valor do C vai ser menos 128. Então, recapitulando, termo A vale 1, porque x ao quadrado não apareceu o número aqui na frente, então é a mesma coisa que T1, certo? O meu termo B sempre vai ser o valor quando tiver acompanhado de x, então vai ser o B é igual a 8, e o meu termo C vai ser o termo independente, que não tem letra nenhuma, que vai ser o menos 128. Vai vir aqui no lugarzinho do C, ó, menos 128. Separei os meus termos. Qual que é o próximo passo? O meu próximo passo é substituir dentro da fórmula de Bhaskara. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Vocês estão vendo? Eu quero ver se eu copio aqui essa fórmula para mostrar para vocês como que pode aparecer às vezes, tá? Deixa eu só ver se vai dar certo. Não, não deu. Deu copia e cola aqui. Tá, mas enfim. Eu vou trabalhar com vocês separadamente, tá? Aqui é só para nós podermos concluir o exemplo que a professora aplicou para vocês. Então, o que acontece aqui? Menos b mais menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac dividido por 2 vezes a. Essa é a fórmula de Bhaskara. Esse valor que está aqui dentro é o valor de delta, tá? Que é a fórmula que a prof vai trabalhar separadamente com vocês. Mas aqui nós colocamos tudo junto, porque aqui no lugar desse número, não sei se vocês já viram a fórmula de Bhaskara, mas eu posso procurar aqui na internet, a fórmula do delta é b ao quadrado menos 4ac. Deixa eu ver se eu consigo procurar aqui, só um pouquinho. Fórmula delta. Vocês estão visualizando aí? Ó, a princípio, a equação de segundo grau vai aparecer dessa maneira aqui. Desculpa, a fórmula de Bhaskara vai aparecer dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é a fórmula de Bhaskara. E esse delta aqui, ó, o delta vale quanto, ó? B ao quadrado menos 4ac. Então, quer dizer que, o que a prof fez, ó? Essa é a fórmula de Bhaskara, tá? Essa é a fórmula de Bhaskara. E esta aqui é a fórmula do delta, certo? Eu vou copiar, deixa eu ver aqui, copiar a imagem, ver se dá certo. Então,
A fórmula que nós estamos usando é essa aqui. Ó, essa é a fórmula de delta e a fórmula de Bhaskara. Estão separadas, tá? Então, nós estamos usando a primeira aqui. Essa fórmula de delta, ela está aqui dentro da raiz. Ó, percebam, ó, a fórmula de delta aqui, ela já está aqui dentro da raiz. E é essa fórmula de Bhaskara que nós vamos usar. Basicamente, a fórmula de Bhaskara é só substituir números. Então, aqui eu tenho o termo A, que é 1. Então, aonde que vai o meu número, o número 1? Vai lá onde tem A. O meu termo B é 8, aonde tem o B, eu vou colocar 8. E o meu termo C é menos 128. Aonde tem o C, eu vou colocar menos 128. Então, agora nós vamos substituir os valores, tá? Então, vamos lá. Eu tenho B, menos B. Vejam aqui que eu tenho menos B. Não sei se vocês estão enxergando aqui, eu vou aumentar um pouquinho. Tá todo mundo muito em silêncio, resolvi dar uma olhada, né? Ver se eu não estava falando sozinho. Aqui, ó. Eu tenho menos B, certo? Qual que é o valor de B? É 8. Então, aqui eu vou colocar o número 8. Mais menos. Repete o mais menos. Agora eu vou repetir a raiz. O que é o valor de B novamente? É o 8. Então, aqui eu vou pôr o número 8. Menos 4 vezes o termo A. Qual que é o termo A? O meu termo A é 1. Então, eu vou pôr o 1 aqui. E qual que é o meu termo C? Ó? 4 vezes A vezes C. O meu termo C é menos 128. Então, eu vou colocar ele dentro do parênteses, porque eu tenho dois sinais, né? Então, esse menos 128 tem que ser dentro do parênteses. 2 vezes A. Quanto que vale A? A vale 1. Então, o A vou substituir por vezes 1. Certo? Então, agora eu substituí os meus termos dentro da fórmula de Bhaskara. Não é difícil, né, gente? É só substituição. Substituir as letrinhas que eu achei no lugar das letras dentro da fórmula. Por isso é importante vocês identificar e saber qual que é cada termo. O termo A sempre vai ser o valor que tem x ao quadrado. O termo B é sempre o valor que vai ter x. E o termo C é sempre aquele número que não tem letra nenhuma. É o termo independente. Agora que eu substituí, eu vou fazer os cálculos. Segundo as regras matemáticas, primeiro a gente deve fazer o quê? Resolver o que é potenciação e o que é raiz quadrada. Então, vamos repetir o que está fora. Menos 8, vou repetir aqui, ó, menos 8, ó, mais menos. 8 ao quadrado é quanto? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, então vai ser 64. Mais, ó, e agora? Resolvi 64. Estão vendo que eu tenho dois sinais aqui? Como eu vou ter que multiplicar esse 4 vezes 1, 4. Ó, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 128, eu preciso fazer jogo de sinal. Então, menos com menos vai ser mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 128. Deixa a prof fazer aqui. 4 vezes 128, 512. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 128, 512. Menos com menos, mais. Então, aqui vai ser 512. Certo? 2 vezes 1, 2. Então, o que estava para resolver aqui, eu resolvi e coloquei o resultado aqui dentro da fórmula no lugar aonde ele deve pertencer. Certo? Eu repeti o menos 8, o mais e o menos, ó, tá igual. O que eu resolvi? 8 ao quadrado é 64. Coloquei 64 no lugar. Menos com mais do 1 vai dar menos com mais menos. 4 vezes 1, 4. Menos 4 vezes menos 128 vai dar mais 512.
E o 2 vezes o 1, 2. Beleza. Agora, o próximo passo vai ser somar aqui. 64, olha, eu vou repetir de novo o que está fora. Menos 8, mais menos. O que vai aqui dentro? 64 mais 512. Vai dar 576. Ó, eu apenas somei o que estava aqui dentro, ó. Deixa eu ver se eu consigo sublinhar só isso. Não vou conseguir sublinhar aqui. Então, eu somei 64 mais 512, 576. Agora, eu vou continuar repetindo que número que estava fora? Menos 8, certo? Por que é menos? Porque lá na fórmula do Bhaskara, eu tenho menos B. Então, eu preciso repetir esse sinal. Por isso que ficou menos 8. Porque o 8 aqui está positivo, ó. Mas dentro da fórmula ele fica negativo. Tá? Não pode esquecer esses sinais. Agora, eu vou resolver a raiz quadrada. Agora, eu preciso saber qual que é a raiz quadrada de 576. Então, a raiz quadrada de 576 é 24. Então, ó, mais menos, raiz de 576, 24. Então, quer dizer que aqui vai sair da raiz. Quando eu resolvo a raiz quadrada, ele sai da raiz. Então, a raiz quadrada de 576 é igual a 24. Muito bem. A equação de segundo grau, ela tem duas raízes. O que são raízes? É o x' e o x duas linhas. Então, nas equações de segundo grau, você sempre vai ter dois resultados. Sempre. Mas você só vai poder usar um deles neste exemplo aqui. E tem que ser o valor positivo, certo? Porque eu não consigo substituir dentro aqui da figura geométrica um valor negativo, né? Então, eu tenho que pegar o maior valor, que é positivo. Então, como eu tenho dois cálculos, por que existem dois sinais mais e menos? Porque uma conta vai ser de mais e a outra conta vai ser de menos. Por isso que existem dois sinais. Então, quer dizer que eu vou repetir esse menos 8 aqui, menos 8, certo? Mais 24. Ó, primeira conta eu vou fazer com sinal de mais. Menos 8 mais 24 dividido por 2. A segunda conta vai ser menos 8 menos 24 dividido por 2. Entendido? Então, nas equações de segundo grau, eu tenho dois cálculos, porque lá na fórmula, lá no início da fórmula, eu tenho dois sinais, mais e menos, que elas são para mim, para eu poder achar as duas raízes. Então, o que acontece? Um cálculo vai ser de mais e o outro cálculo vai ser de menos. Agora, nós vamos resolver isso aqui. Menos 8 mais 24 quer dizer o quê? Que eu devo 8, mas eu tenho 24, certo? Então, se eu estou devendo um valor e ganho outro, eu tenho menos 8 mais 24. Então, quer dizer que eu continuo tendo mais 16, né? Porque se aqui eu tenho 24 e pago uma dívida de 8, então quer dizer que eu continuo com 16 positivo. Esse 16 aqui dividido por 2. Ó, o resultado da minha soma aqui dividido por 2. Quanto que é 16 dividido por 2 igual a 8? Beleza, achamos o x'. Agora vamos para o x duas linhas, ó. Então, quer dizer que eu devo 8 e devo 24. Eu estou devendo os dois valores. Então, quer dizer que aqui eu estou devendo 32. E esse 32 precisa ser dividido por 2. Então,
32 dividido por 2 vai dar menos 16. Percebam que eu tenho um resultado negativo e eu tenho um resultado positivo. Então, quer dizer que... Vou colocar em azul aqui. Eu vou usar o meu x'. Eu preciso escolher uma das raízes para substituir aqui em cima no meu x, certo? Então, o que eu vou fazer aqui? Agora eu achei x' e x2' através da fórmula de Bhaskara. Então, o que a gente fez? Primeiro achamos a fórmula, a equação de segundo grau, depois achamos os termos da equação, termo A, termo B e termo C. Depois colocamos esses termos dentro da nossa fórmula de Bhaskara e achamos x' e x2', certo? Por que eu tenho duas raízes? Porque aqui eu tenho dois sinais, mais e menos. Então, qual que foi o meu número positivo? Foi 8. Então, eu vou pegar esse 8 aqui e vou substituir no lugar do x. Vamos substituir aqui para ver o que acontece. Então, aqui vai ser 8 mais 6 igual a 14. E no lugar desse x vai ser 8 mais 2, que é igual a 10. Então, quer dizer que um lado do meu retângulo mede 14 e um lado do meu retângulo mede 10. Como que era, qual que era a pergunta do meu exemplo? Qual que é o perímetro do meu retângulo? O perímetro do meu retângulo vai ser a soma de todos os lados. Então, vai ser 14, que é desse lado, mais 14 desse, 10 desse lado, mais 10 e mais 10 desse. Então, quer dizer que 14 mais 14, 28, certo? 28 mais 10, 38 mais 10, 48. Então, quer dizer que o meu perímetro é 48 centímetros, não é o quadrado, hein, gente? É só centímetro. Mas a minha área, vamos tirar a prova real? Lembra que para eu saber a área do meu retângulo é base vezes altura? Oi. Só cuide de horário agora, tá? Tá, eu já estou terminando. O 14 multiplica por 10, porque é base vezes altura. Então, 14 vezes 10, 140 centímetros quadrados. Então, quer dizer que o valor que eu achei aqui na minha fórmula de Bhaskara realmente era o valor que eu precisava para substituir a minha incógnita x, certo? Então, lá nas atividades de vocês, vocês vão copiar esse conteúdo que a professora fez aqui, tá? Vão copiar. Ó, aqui eu tinha um exemplo 2, mas lá nesse exemplo 2 já está resolvido lá nas atividades dessa semana, tá? Porque não vai dar tempo, imaginei que não daria tempo. Então, o que acontece aqui, ó? Então, para essa semana, o que somente vocês vão fazer? Hoje, que era para assistir a aula, certo? No caso, na nossa aula de amanhã, vocês iriam copiar esse conteúdo que a professora passou. Só um detalhe, gente. Aqui a prof só inverteu, tá? Esse exemplo 2 é para ser a última coisa aqui, ó, tá? Então, quer dizer que essa resolução da minha equação é embaixo disso aqui, tá? E lá na atividade de vocês foi ao contrário, tá bom? Então, o que a prof explicou, que é esse conteúdo, eu vou mandar separado de novo para vocês copiarem certo. Então, vocês não copiam dessa folha, copiam do print que a professora mandar, da foto que a professora mandar, certo? E aí, o exemplo 2 aqui está resolvido. O exemplo 2 vai até aqui, ó, tá? X ao quadrado mais 20x menos 69 igual a zero, que é um outro exemplo de uma outra figura geométrica, ok? Então,
Aqui, ó, aqui diz que é o que a prof já explicou para vocês, que em uma equação de segundo grau, os números a, b e c são chamados de coeficientes da equação, onde a sempre vai ser o termo x ao quadrado, o termo b sempre será o x, e o termo c é o termo independente, aquele que não tem letrinha nenhuma. A atividade está aqui, vocês vão copiar e responder, certo? E daí, na outra semana, quando quem tiver de descanso, nós vamos voltar para resolver essas atividades, certo? Então, hoje era isso.